Que bom que Deus nos trouxe aqui essa manhã para mais uma vez nós louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Alexandre, nós vamos então agora começar com 2 orações. Eu faço a primeira, tá? E você faz a segunda, para a gente dar início à nossa mensagem. Ok. Então oremos. Bom Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe essa manhã aqui nessa igreja virtual. O Senhor trouxe também uma mensagem que o Senhor deseja ardentemente trazer aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada adorador que aqui chegou, que o Senhor também abençoe aqueles que ainda não acordaram, mas que vão chegar, que o seu Santo Espírito possa ir de encontro a esses adoradores. Que o Senhor abençoe também a todos os adoradores que vão ouvir depois pela internet, pelo YouTube, que o Senhor possa também ser com cada um deles. E também, Senhor, nós queremos te pedir que agora o Senhor venha abençoar o Alexandre, o mensageiro que o Senhor escolheu nessa manhã para estar trazendo para nós agora a tua palavra. A tua palavra, Senhor, vai ser aberta, que teu Santo Espírito se manifeste no meio de nós. Nós pedimos desde agora, em nome de Jesus, todas essas bênçãos, não porque merecemos, mas porque o Senhor nos ama e deseja ardentemente nos salvar. Nós entregamos esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso bom Deus, nosso Pai, que alegria temos aqui de estarmos reunidos em torno da Tua Palavra para aprendermos mais sobre Ti e do Teu verdadeiro amor. Amor esse que é manifestado até mesmo diante da Sua justiça. Diante desse tema que vamos estudar neste dia, nesta manhã, possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo, de tal modo que teremos convicção de que o Senhor verdadeiramente ama a tua humanidade e deseja que ela tome uma decisão ao teu lado. Que sejamos nós usados como atalaias do Senhor, no momento do tempo do fim, para que diversas pessoas possam aceitar a verdade presente. Por Jesus eu oro. Amém. Alexandre, muito obrigado, por ter aceitado aqui o convite. Nós estamos muito felizes com você aqui, e a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo. Amém, minha irmã. Muito obrigado. E obrigado pelo convite também. Vamos lá. Bom, meus amados irmãos, como vocês podem ter visto no hino que cantamos agora há pouco, uma estrofe diz assim: Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Olha, é interessante vermos que o amor, ele está sendo difundido pelo mundo todo. Nunca se pregou tanto amor quanto se prega hoje. Só que é um amor esquisito. É um amor que não tem feito sentido quando o assunto é Bíblia, quando o assunto é verdadeira religião, quando o assunto é, de fato, Deus. Porque este amor que tem sido pregado aí é um amor equivocado. É um amor que não está baseado na Escritura Sagrada. É um amor que tudo é permitido. Só que eu vou mostrar para vocês aqui que esse mesmo Jesus que estão pregando aí ao mundo afora, dizendo que ama, que aceita tudo, que deixa tudo acontecer e ainda fala que é um amor em nome de Deus, vocês vão perceber que não é bem assim. Vocês vão perceber aqui comigo que o amor de Deus é um amor sagrado, é um amor santo e é um amor que purifica a despeito das nossas crenças. Olha, eu vou mostrar para vocês 2 faces de Jesus. Uma face que
as pessoas acreditam conhecer, e a outra face que as pessoas não conhecem por negligência dos nossos púlpitos. E quando eu falo púlpitos, é púlpitos tanto do cristianismo e também da nossa querida e amada igreja na qual pertencemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Nós precisamos voltar às origens que dizem que Deus é um Deus que ama, mas ao mesmo tempo, este amor é manifestado através do seu juízo. Veja, eu quero que vocês abram as suas Bíblias o tempo todo aqui nós vamos decorrer na palavra de Deus, porque o que importa aqui é Deus falar, e não o homem, como a irmã Heloísa mesmo falou. Então você que está aí, você que talvez nunca me viu na vida, o que importa agora aqui é entendermos a vontade de Deus, entender essas duas faces de Cristo, o amor que verdadeiramente se entrega e um amor que ao mesmo tempo que vai destruir, por amor também. Primeiro, eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9. Eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, no capítulo 9, verso 11 a 13. Olha, se você estava esperando um slide ou alguma coisa assim, você veio no dia errado. Eu vou apenas falar aqui, vou apenas citar as escrituras. Então preste atenção, igreja. Você que está aí, acorda do seu sono. Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 11 ao 13. São palavras bem selecionadas. São palavras belas. São palavras que, essa passagem aqui, são palavras que confortam qualquer um. A pessoa pode estar no abismo que for. São palavras boas. E olha só o que diz aqui. Veja. Mateus capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 10. 10 ao 13. Diz assim. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Verso 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Minha amada igreja, é bem certo que Jesus não acompanhava pecadores e publicanos. É bem certo que Jesus não andava com as prostitutas. Aí você deve estar se perguntando assim, mas Alexandre, acabamos de ler aqui que Jesus andava com esse tipo de gente? Não. Não é bem assim. O que acabamos de ler aqui é o seguinte, minha igreja, que esse tipo de gente que andava com Jesus. E não Jesus andava com esse tipo de gente. Percebeu a diferença? Percebeu que era Jesus, aliás, percebeu que era as pessoas que eram atraídas a Jesus e não o contrário, não era Jesus que era atraído às pessoas. Obviamente, Jesus inclinava o coração para elas, mas a influência de Jesus era maior na vida delas. E o que acontece hoje? O que acontece hoje são pessoas que pregam o amor de Deus e que dizem se envolver com o mundo a tal ponto que, infelizmente, se contaminam. E o que Jesus nos ensina aqui nessa passagem? Que ele ama, que ele salva, que ele está aqui para buscar e que ele veio aqui para buscar e salvar aquele que estava doente, ou seja, aquele que estava perdido. E como nós sabemos, Jesus, ele deixou uma tarefa para a sua igreja de fazer o mesmo que ele fez. E uma coisa que devemos fazer é não fazer acepção de pessoas, obviamente, mas também pregar esse Jesus que salva. Só que, ao mesmo tempo, nós devemos entender que
O mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que vai trazer juízo, como eu falei para vocês. E essa é a segunda face de Jesus. Mas primeiro vamos adentrar mais um pouquinho aqui na primeira face de Jesus. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias agora em João capítulo 1. João capítulo 1, verso 11 e 12. Olha só, isso aqui é muito belo. Lembre-se, minha igreja, tudo aquilo que você vê na Bíblia foi inspiração de Deus. Deus inspirou os profetas. Deus inspirou os apóstolos. E lembre-se sempre, a inspiração acontecia aqui, ó, dentro da mente, certo? Era dentro da mente do profeta que acontecia o milagre. E aqui, meus irmãos, vocês vão perceber uma das mais belas passagens da Bíblia, que diz assim, capítulo 1, verso 10 e 11. Olha só. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Olha, é uma bela passagem. Por que que eu digo isso? Porque aqui nós acabamos de perceber que Jesus, o amor dele é tão grande, tão genuíno, tão único, que sabe o que acontece aqui? O amor dele é capaz de ser rejeitado. É isso mesmo. Amor que é amor é capaz de ser rejeitado. Eu vou dar um exemplo aqui, clássico aqui para vocês. Suponhamos que eu e a minha esposa Tayane, outrora, antes de conhecermos, eu a amasse somente. Eu demonstrasse amor para ela. Se o meu amor realmente é válido, se o meu amor realmente é genuíno, o que acontece? Eu vou aceitar o fato dela me amar, ter um amor recíproco, ou não? Uma retribuição do meu amor, ou não? Porque se eu obrigá-la a me amar, isso não é amor, isso é possessão. E Deus, meus irmãos, a Bíblia acabou de falar aqui para mim que o Cristo a quem pregamos, ele pode ser, sim, rejeitado. Rejeitado por aqueles que são seus. E, lamentavelmente, quando Jesus esteve aqui, ele foi rejeitado. De que maneira? Não aceitaram as suas palavras. Não aceitaram que ele era um ser divino humano. Não aceitaram que por meio dele viria o reino dos céus. E é interessante que as pessoas hoje, elas acreditam fielmente que estão aceitando Jesus no seu coração. De que maneira? Quando elas pensam, presta atenção, as pessoas acreditam que estão aceitando a Jesus quando elas pensam que o simples fato de professar o seu nome já é motivo de salvação. E quando não é bem assim. A Bíblia fala que para termos salvação em nós, precisamos fazer, sabe o quê? Aceitar Jesus e as suas palavras. E o que acontece? Hoje, tem tido pregações ridículas. Pregações onde que as pessoas estão selecionando textos bíblicos. Ó, isso aqui é inspirado, isso aqui já não vale mais. Ó, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito pesado. Isso aqui traz aversão ao pecador. E deve trazer mesmo. Agora eu vou caminhar aqui para vocês no plano B desse pequeno sermão, dessa pequena mensagem, desse pequeno estudo. A parte B desse sermão, agora nós vamos aprender sobre a segunda face de Jesus, que ninguém prega por aí. As pessoas não pregam esse Jesus que vamos analisar agora. As pessoas só querem saber daquele Jesus que veio resgatar e buscar aquele que estava perdido. As pessoas só querem o Jesus que ama, que perdoa. Só que agora eu vou mostrar para vocês o verdadeiro amor de Jesus. É isso mesmo. Até aqui eu mostrei para vocês
o amor de Jesus, sim. Mas eu vou complementar o amor de Jesus, porque, veja, eu estaria mentindo aqui para você se... Olha só, eu estaria mentindo aqui para você se eu omitisse uma parte da verdade. E é isso mesmo que está acontecendo hoje. Olha, quando a pessoa abre a palavra de Deus, antes de caminhar para a segunda parte, que eu quero alertá-los de uma coisa muito importante. Olha só, quando a pessoa ela está pregando a palavra de Deus, principalmente em nossos púlpitos, o pregador ou a pregadora, eles precisam entender uma coisa muito importante. Primeiro, nós não podemos mentir. Não podemos mentir. E segundo, nós não podemos omitir a verdade. E se eu, como pregador da palavra de Deus, omitisse a segunda parte desse sermão, eu estaria sendo negligente e estaria sendo condenado. Agora eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 25, verso 30. Vamos lá. Olha, eu espero que todos vocês aí estejam com as suas Bíblias abertas, né? Heloísa, Bárbara, Rosângela, Luiz, Terezinha, Valmir, Margarete e assim por diante. Vamos lá. Mateus capítulo 25, verso 30. Diz assim a palavra de Deus. Lembrando, meus irmãos, que amanhã eu estarei aqui também, dando continuidade à mensagem, tá bom? E o dia que você deveria ter faltado era hoje. E amanhã você não pode faltar não, tá bom? Eu quero ver você aqui amanhã. Jamais amanhã que é sábado. Amanhã não tem desculpa para não estar aqui não, tá? Mateus capítulo 25, verso 30. Amém ou misericórdia? Amém, certo? Diz assim a palavra de Deus. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha só, essa mensagem não tem sido pregada por essas pessoas que se dizem, por exemplo, adventistas subversivos. Essas pessoas não têm tido, essa mensagem não tem tido lugar, não tem encontrado guarida em pessoas que só dizem que Deus é amor. Olha, o que eu quero mostrar aqui para vocês são passagens fortes, e essa aqui é apenas uma delas. Mas são passagens que são necessárias, como eu falei para você. Não podemos negligenciar que Deus vai castigar, vai condenar e vai destruir pecadores que não se arrependem dos seus pecados. E arrependimento, meus irmãos, não é sentimentalismo. Segundo a Bíblia, arrependimento, sabe o que é? Arrependimento, segundo a Bíblia, é mudança de vida. É metanoia, mudança de mentalidade. Quando, por exemplo, Jesus, quando perdoou os pecados daquela mulher adúltera, o que ele falou? Vai, não peques mais. Entende? E olha só, eu quero que vocês abram as suas Bíblias agora em Apocalipse capítulo 21, verso 8. Vamos lá. São textos que têm, infelizmente, caído no esquecimento. São textos que não são mais lidos. Mas eu faço questão de ler aqui para vocês, para que quando você ganhar oportunidade na sua igreja de pregar a mensagem de Deus, você lembre as pessoas, olha, Deus é amor, mas o amor de Deus se manifesta por meio do seu juízo. Apocalipse capítulo 21, verso 8, igreja. Presta atenção, hein? Diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos,
A Bíblia promete para cada um de nós que um dia, e esse dia está breve, Jesus vai condenar pecado e pecadores que se agarraram a ele. E o meu chamado aqui para vocês é o seguinte: não se apegue ao pecado, porque o fim do pecado é a condenação eterna, e a todos aqueles que o abraçam. E é interessante, meus irmãos, que não tem sido pregado isso. Não tem sido pregado que os impuros vão para a condenação, que os mentirosos vão para o inferno, vão para o lago de fogo, que os abomináveis serão castigados. É engraçado, meus irmãos. Eu vou ter que falar isso aqui com todo amor e carinho, assim como a Bíblia assim o diz. Lembrando que eu estou sendo protegido e resguardado aqui pela palavra de Deus. Quem acha o contrário, meus irmãos, infelizmente, tem tido uma falsa compreensão do texto bíblico. Mas eu vou dar um exemplo claro aqui para vocês. O pecado, ele não pode ser aceito em nossa comunidade de fé. Certo? Não pode. O pecado, ele não pode achar morada dentro de nós. O pecado não pode fazer parte do nosso corpo doutrinário, como muitos querem implementá-lo. Sabe por que eu digo isso? Olha, o problema maior não é a pessoa que peca, mas a pessoa que defende o pecado. Porque, queira ou não, em uma parte do dia nós podemos cair. E provavelmente vamos cair em pecado. Mas o maior problema que eu vejo hoje são pessoas que, além de pecarem, estão defendendo o pecado. Olha, vou dar um exemplo. Nenhum adúltero faz uma campanha, faz um movimento com outros adúlteros defendendo o adultério. Nenhum assassino se ajunta com outros assassinos, faz uma campanha defendendo o assassinato. Nenhum estuprador faz uma campanha com outros estupradores defendendo o estupro. E o que nós estamos vendo hoje? Até mesmo dentro da nossa amada igreja. Lembrando que joio e trigo precisam crescer juntos. Nunca esqueçam isso. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente de Deus. Não existe um grupo fechado dentro da instituição que é sagrado e outro não. Não, é a instituição que é sagrada. Mas dentro dessa instituição é prometido pela palavra de Deus que deve crescer junto o trigo e o joio. Mas eu quero alertá-lo aqui que o joio, geralmente, ele defende o pecado. Ele se ajunta para defender o pecado. Complementando aqui, meus irmãos, Apocalipse 22, verso 15, diz assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Complementando aquilo que eu estava falando aqui, meus irmãos, Deus, ele odeia aquilo que é abominável. O que é abominável? É tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. Entende isso? Tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus é abominável. Não importa quantas vezes se repete. Olha só, se vocês abrirem os seus Instagrams e colocarem assim, adventistas subversivos, vocês vão ver um grupo lá, um grupo grande de pessoas, se eu não me engano, mais de 11 mil seguidores. E esse grupo, meus irmãos, eles tentam, como o próprio nome já diz, subverter as verdades de Deus, trocando a verdade pela mentira, trocando o santo pelo profano, aceitando o pecado do pecador, não pregando que o pecador precisa
mudado. E, infelizmente, com amor e carinho eu falo isso aqui, mas baseando-se na Bíblia, esse grupo, como o nome já diz, adventista subversivo, ele prega, por exemplo, a homossexualidade como uma conduta aceita por Deus, quando Deus não aceita a homossexualidade. Deus sim aceita o homossexual e pede para que ele se converta. Da mesma maneira que Deus chama o adúltero e fala assim, não adultere mais. Da mesma maneira que Deus chama o assassino e fala, não assassines mais. Entende? E a Bíblia fala que todos esses pecados, não importa quais são, seja adultério, fornicação, não importa se seja pornografia, não importa se seja homossexualidade, assassinato, não importa qual seja, Deus fala que tais pecados é abominação. E o problema desses pecados, meus irmãos, é que eles estão sendo aceitos, principalmente o da homossexualidade. Não pode ser aceito. Lembre-se, eu estou aqui dizendo que a homossexualidade não é aceita por Deus. O homossexual é aceito e Deus pede, se converta, meu filho meu. Não se apegue a esse pecado mais. Seja forte, lute contra ele. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje, nós estamos na cultura do tudo pode, tudo é amor. Nós estamos na cultura, meus irmãos, que tudo é algo bonito. Então, sabe, meus irmãos, os filmes, os seriados, os desenhos, a mídia, tem pregado isso com tanta força que as pessoas têm acreditado que todo comportamento da humanidade é amor. Olha só, ouçam aqui que eu vou falar. Daqui a pouco, estão defendendo o amor entre um homem de 40 anos e uma menina de 11. Daqui a pouco, se já não estão defendendo. E o problema desses pecados, meus irmãos, que vai piorando, vai piorando. Daqui a pouco estão defendendo, eu vou falar uma coisa bizarra aqui, mas é abominável como qualquer outro pecado que eu acabei de mencionar aqui. Daqui a pouco o mundo estará tão depravado na área sexual, depois da revolução sexual, meus irmãos, tudo tem piorado. Mas o mundo tem sido tão depravado que daqui a pouco estarão aceitando que pessoas tenham relações abertamente com animais, zoofilia. Tudo bem que se você digitar na internet, você vai achar essa abominação. Mas, daqui a pouco será aceito. O problema, meus irmãos, como eu falei para vocês, é que não é o pecador, mas é a pessoa que defende o pecado. E as pessoas que estão defendendo o pecado, elas se esquecem que o pecado, ele cresce gradativamente na vida do ser humano. Porque, veja, uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Isso é clássico, isso é verdadeiro. A ciência comprova isso. Por exemplo, a pessoa começa com o pecado da pornografia. E a princípio, ela se contenta com um homem e com uma mulher, certo? Só que depois, aquilo não satisfaz mais ela, porque o pecado inflama a vida do pecador. O pecado é como se fosse um vício que você não se sustenta mais com aquilo que outrora te sustentava. E depois a pessoa, da pornografia simples, de homem e mulher, passa talvez para 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres, ou 2 homens. Aí depois vai para a pornografia homossexual. Daqui a pouco a pessoa tenta buscar material pornográfico onde envolve crianças. Daqui a pouco a pessoa, como eu falei para vocês, vai para a zoofilia. Daqui a pouco a pessoa quer praticar isso na vida real. E a pessoa se torna um estuprador. Daqui a pouco a pessoa se torna um pedófilo. E a pessoa, meus irmãos, o pecado ele só piora a vida do ser humano. E, lamentavelmente, existem grupos, até mesmo dentro de nossa instituição, que se dizem adventistas, mas não são. Podem ser subversivos, mas não são adventistas. Poderiam tirar esse nome. Mas eles esquecem que o pecado ele piora a vida do pecador. Na ótica de Deus, o pecado é abominação. Vou repetir. Aos olhos de Deus, o pecado é abominação. E defendê-lo
é pior ainda. Eu quero que vocês abram suas Bíblias agora em Hebreus 13, 4. Lembre-se, essa mensagem não tem sido pregada mais, e pelo fato da igreja estar dormindo com relação a essas mensagens, por não ter sido pregadas mais, o que acontece? O mundo ele fica cada vez mais mais tendencioso ao pecado. Por negligência de uma palavra poderosa, o mundo ele se aproxima mais das trevas. Porque a palavra de Deus é como se fosse uma disciplina, meus irmãos. Eu e a Tayane, por exemplo, temos o Daniel. Se a gente não pegar e falar para o Daniel, não faça isso, não faça aquilo outro, e em certos momentos até falar mais alto, até engrossar a voz para que ele obedeça, talvez até certos momentos dar um tapinha, se a gente não fazer nada disso, sabe o que acontece? O Daniel vai se tornar um delinquente, o Daniel vai se tornar uma pessoa abominável, uma pessoa que ama o pecado, uma pessoa indisciplinada. E o problema da humanidade hoje é que a igreja tem passado a mão na cabeça dos pecadores. Em vez de falar assim, vocês estão errados. Se vocês continuarem abraçando o pecado, vocês serão condenados ao lago de fogo. Por faltar mensagens assim, meus irmãos, a igreja tem se esfriado. Mas Deus promete que essa igreja, por mais que ela seja fraca, porque ela é constituída por homens, é a menina dos olhos de Deus e que precisa ser alertada, que precisa ser admoestada. E a Bíblia fala aqui em Hebreus 13, 4, por exemplo, mensagem que ninguém prega mais, diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Meus irmãos, na ótica de Deus, isso aqui é muito sério, mas na ótica de Deus, é abominável a pessoa ter relações sexuais com o seu órgão responsável por expelir as fezes. A ótica de Deus é essa. Queira você se agrade ou não, meus irmãos, essa é a verdade. Entende? E sabe qual que é o maior problema da história da humanidade? É que estão defendendo o pecado como sendo como sendo amor. Mas, por fim, eu quero abrir o penúltimo texto aqui desta manhã, e depois vou abrir a oportunidade para vocês falarem, que é um dos textos, meus irmãos, mais pesados da Bíblia. Sabe? Querem processar? Processem a Bíblia, tá? Salmos, capítulo 7. Meus irmãos, essa passagem aqui é para fazer todo aquele que defende o pecado ter calafrios. Estão preparados? Meus irmãos, se você esqueceu tudo que eu falei aqui, não esqueça essa passagem, tá bom? Salmo de número 7, verso de número 11. Salmo 7, verso 11. Isso aqui é forte demais, meus irmãos. Isso aqui é para vocês verem que o amor de Deus é manifestado por meio do seu juízo. Deus, quando manifesta o seu juízo, é porque ele ama até mesmo aqueles que abraçaram o pecado. E diz assim, olha só, diz assim, Deus é o meu, aliás, verso 11, Deus é justo juiz, olha só, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. O termo aqui, meus irmãos, para indignação é ira. E a pergunta é, por que Deus, afinal de contas, está irado todos os dias? Porque todos os dias a maldade tem se infiltrado no coração do homem. E a maldade é manifestada por meio do pecado. A humanidade tem abraçado o pecado e cabe a nós, não importa os prejuízos que isso traz à nossa vida, precisamos alertar esta humanidade, caso ela queira ou não, que o pecado, se continuar sendo abraçado, os levarão para o inferno. E o verso 12, diz assim,
Francisca. Muda seu áudio aí, Francisca. Isso. Diz assim, se o homem, olha só, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Isso aqui é símbolo de juízo, meus irmãos. A Bíblia promete, veja, é uma promessa divina, que se o homem continuar abraçando o pecado, aceitando, paquerando o pecado, namorando o pecado, flertando o pecado, a Bíblia promete que se essa pessoa não se converter, como Deus chama cada pecador, ei, meu filho meu, você que pratica o adultério, se converta, hein, meu filho meu, você que pratica a homossexualidade, se converta. E Deus fala, se você não se converter, se você não abrir mão desse pecado, eu vou afiar a espada e vou fazer juízo na sua vida. E o verso 13. Para ele, quem o pecador que abraça o pecado, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Agora, olha só, verso 14 do capítulo 7 de Salmo, eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Meus irmãos, a impiedade deste mundo é tão grande que a Bíblia fala assim que essas pessoas estão com dores de iniquidade. O pecado inflama a vida do ser humano. O pecado não traz paz, como essas pessoas tentam, insistem em pregar isso para nossas vidas. Falar assim, ó, você tem que se aceitar, você tem que ser quem você é. Ei, se você aceitar quem você é, você vai ter problemas aqui na vida por vir. Você vai ter problema aqui, porque a Bíblia fala que quem abraça a iniquidade sofrerá dores. E ninguém, meus irmãos, vive em paz com uma vida depravada. Ninguém, ninguém. Essas pessoas que estão aí ó, à frente desses movimentos que defendem o pecado estão mentindo para a nossa geração, falando que você tem que se aceitar, você tem que ser uma pessoa aberta. Mentira, estão mentindo. Eu conheço diversas pessoas, amigas, amigos próximos, que infelizmente, meus irmãos, têm vários traumas emocionais por causa da homossexualidade. Conheço diversos, tá? Verso 15. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Meus irmãos, no final das contas, essas pessoas falam assim, esse Deus aí que vai me condenar? Ei, primeiro, Deus não condena ninguém. É você mesmo que se condena quando abraça o pecado, tá? Verso 16. Agora isso que é sério, hein? A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira. Lembra, miolo, mente. Própria mioleira desce a sua violência. Meus irmãos, o pecado, meus irmãos, ele começa aqui na mente. E a mente dessas pessoas estão depravadas. E olha só o que eu vou falar. Como eu falei para vocês, temos a ausência dessas mensagens nos nossos púlpitos, sendo que a lei nos resguarda de liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Eu posso, meus irmãos, com o direito que eu tenho como cidadão brasileiro, pregar isso aqui, sem sofrer as consequências. Mas chegará um dia que eu não vou poder mais. Mas se esse dia chegar, eu tenho que continuar falando. Porque essa mensagem, meus irmãos, não pode ser negligenciada. E para finalizar, meus irmãos, o último verso desta manhã, Apocalipse 22, verso 15. Apocalipse 22, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Aliás, 22, verso 15 não. 22, verso 11. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui é um momento da história da humanidade, onde o destino eternal das pessoas já vai ter sido selado. Uns para a vida eterna e outros para condenação eterna, só que ainda vivas. É isso mesmo.
ainda vivas, chegará um momento da história da humanidade que as pessoas já estarão seladas eternamente, ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E aqui nessa passagem diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. A Bíblia fala para cada um de nós aqui o seguinte, minha amada igreja, que quando a porta da graça se fechar, quando não houver mais o ouvir a voz do Espírito Santo falando na vida do pecador que ele precisa de arrependimento, que ele precisa se aproximar de Jesus, a Bíblia fala que haverá apenas dois grupos, salvos e perdidos. E os salvos vão continuar a o quê? A se justificar, santificar. E o imundo, o perdido, vai continuar o quê? Cometendo injustiça, cometendo o quê? Abominações. Isso, meus irmãos, é para vocês verem que estamos às portas da volta de Jesus. Entende isso? Jesus, breve vai voltar. E uma coisa é certa, meus irmãos. Talvez vocês que estão me ouvindo aqui, olha só, a Neide, a Márcia, o José Geraldo, a Alpino, a Edna, Fátima, a Júnia. Talvez vocês não praticam nenhum pecado que eu comentei aqui. Mas, se você não alertar a humanidade desses pecados que o levarão para a destruição eterna, você está sendo negligente. E se você chegou aqui depois daquilo que eu falei, que o pregador da palavra de Deus, quer pregue no púlpito ou quer não pregue, ele precisa primeiro pregar a verdade. E segundo, ele não pode omitir a verdade. Se você apenas prega a primeira face de Cristo, que ele é amor, e esquece da segunda face de Cristo, que o amor dele se manifesta por meio de juízo, você também está em maus lençóis. Entende isso? E eu quero que você entenda, meus irmãos, que tudo que eu falei aqui é a mais pura mensagem de amor. A mensagem que eu falei aqui, meus irmãos... Heloísa, eu vou pedir para você mudar o seu... Dar um mute no seu áudio aí. O seu áudio está ligado. Valeu. Olha só, essa mensagem que eu falei aqui é uma mensagem, meus irmãos, de um pai desesperado. De um pai que está vendo seus filhos se acabando na perdição. Entende isso? Entende? E a gente não tem visto a igreja somos nós não temos visto a igreja se posicionando contra o pecado como pessoa, como uma instituição desesperada por ver o mundo se perdendo. Entende? Está me entendendo? Está me entendendo a importância da sua pregação, meus irmãos, no tempo do fim? Porque se você omite hoje, você omitirá no momento em que a chuva serôdia vai cair sobre os justos. Entende? Você não pode omitir a verdade. E isso aqui, como eu falei para vocês, deve soar como alguém que está desesperado por ver pessoas se destruindo. Isso aqui que é mensagem de amor. Não é aquelas abominações que falam que você tem que aceitar. Não é aqueles movimentos que falam que você tem que defender o seu pecado. Não. Porque chegará um momento em que Deus vai destruir o pecado e todos aqueles que o abraçam. Amém? Amanhã, nós vamos fazer um estudo sobre um Deus que, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, ele está sofrendo por causa da sua humanidade. Amanhã faremos um estudo a respeito do livro de Oséias, complementando aquilo que eu falei para você aqui. Porque tudo aquilo que eu falei para vocês aqui, meus irmãos, tudo aquilo que eu falei sobre o pecador que abraça o pecado, é com o objetivo de alertá-los. Porque quem ama alerta. Eu seria um tolo se eu tivesse a cura do câncer e não distribuísse o remédio. Eu seria alguém que odeia meu próximo que tem câncer.
Da mesma maneira, eu seria alguém que odeia a humanidade se eu não falasse, olha, eu estou aqui com a cura da morte eterna, que é Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que liberta. E amanhã vamos perceber, meus irmãos, que Deus, quando ele olha aqui para a terra, baseando-se no livro de Oséias, quando Deus ele olha aqui para a terra, meus irmãos, vendo a abominação deste mundo, quando Deus ele olha aqui para a terra e se cumpre aquilo que nós lemos lá em Salmos capítulo 7, verso 11 em diante, que Deus sente indignação, ira todos os dias, vocês vão perceber que esse mesmo Deus sente uma tristeza tremenda. Por que ele sente tristeza? Porque ele está vendo seus filhos, seus amados filhos, que ele viu crescer desde o útero das suas mamães, se corrompendo com o pecado, abraçando o pecado e no final vai ser destruído. E Deus, meus irmãos, ele fica triste com isso. E no livro de Oséias, amanhã, vocês vão perceber o que eu estou falando. Tá bom? Heloísa, pode ligar seu áudio agora. Gente, que mensagem é essa de advertência, né? Que Deus seja louvado. Dando continuidade, então, à nossa adoração, nós vamos, então, encerrar esse momento, né? Com 2 orações. Eu vou pedir, então, ao Alexandre que faça mais uma, e gostaria de ver quais dos nossos irmãos aqui que gostaria de orar. Como é que a pessoa se manifesta aqui? Sim, deixa eu ver qual dos nossos irmãos vão aqui. Ainda não vi nenhuma mãozinha levantada. Eu posso. Luísa. Irmã Ana Maria. Dalvani. Quem é? Dalvani. Amém. Dalvani. Então, vou orar aqui depois a senhora ora. Então, tá bom. Senhor Deus e nosso Pai, estamos aqui, Deus, em torno da Tua palavra, agradecidos pela mensagem que o Senhor nos deixou. Eu lhe peço, ó Deus, que nós não sejamos negligentes quando o assunto for proclamar a Tua verdade. Que possamos, ó Deus, ter força, mediante o poder do Espírito Santo, para pregar as boas novas, para todo aquele que tem ouvidos, quer a pessoa aceite, quer não aceite. Deus nos ajude a sermos tão puros quanto a Tua palavra. Aliás, puros como é a Tua palavra. Porque pureza perfeita encontraremos somente na volta de Jesus. Mas até lá, que possamos entrar em conflito direto contra os nossos desejos, Deus, que são contrários ao Senhor. Deus abençoe esse grupo, que eles venham incendiar as igrejas que eles frequentam com a verdadeira mensagem. Em nome de Jesus eu oro, amém. Maravilhoso Pai, continuando, Senhor, aqui na sua presença, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos trago aqui nessa sala de consagração, Pai. Louvado e exaltado seja o seu nome. Quantas coisas maravilhosas nós já temos aprendido aqui. Mas o Senhor sempre vem para nos dizer, nos advertir das coisas pecaminosas. E nós te louvamos por essa mensagem dessa manhã, que o Senhor nos ajude a cada dia a te buscar de todo o nosso coração, a vivermos conforme a tua vontade. Que o Senhor possa ter compaixão, continue tendo compaixão de nós, porque o Senhor tem. E nos ajude a preparar a nossa vida para encontrarmos com o Senhor. Sabemos que o Senhor está prestes a voltar. E nós precisamos, Jesus, a cada momento, nos entregarmos à nossa vida. Abandonarmos aquilo que nós fazemos de errado.
Mas pedimos ao Senhor, pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito em nossa vida. Dai-nos, ó Pai. Essa é a nossa grande necessidade que temos nos últimos dias, é de sermos batizados com o Espírito Santo. Porque somente através do Espírito Santo é que nós iremos pregar as verdades presentes que precisamos ouvir e também passar para as pessoas. Grande Deus, muito obrigada por essa manhã estarmos aqui. Que o Senhor continue trabalhando poderosamente em nossas vidas, em nossos corações durante este dia. Que nós possamos também preparar, porque hoje é dia da preparação, para podermos receber o seu Santo Sábado com alegria no coração, com desejo de te servir, com desejo de te adorar, nesse grande dia que o Senhor deixou preparado para nós. Obrigada, Senhor. Seja com cada lar aqui representado, seja com a nossa família, Senhor Deus, e que tudo aconteça em nossa vida conforme a tua vontade. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. O Senhor sabe do que ainda falhamos. Então, por favor, nos ajude e nos perdoe. Tenha misericórdia de nossas vidas. Permaneça conosco, grande Deus. A paz durante esse dia. Abençoe cada lar aqui. E que tudo se faça em nossa vida, conforme a tua vontade. Que o Senhor limpa o nosso coração. Liberte-nos, ó Pai, de todas as coisas ruins desse mundo. E nos ajude a levar as mensagens que precisamos pregar para as pessoas desse mundo. Precisamos nos preparar primeiro para poder pregar. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, não sei agradecer-te as muitas bênçãos que o Senhor tem derramado. Perdão, Jesus, é só que sei dizer-te. Aceita, pois, as nossas orações. Amém. 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 Que Deus seja louvado, né, por essa mensagem. Eu estou aqui, assim, em êxtase, né, muito feliz com essa semana. Nós demos início na segunda-feira, né, com o irmão Odaí falando sobre o santuário, onde ele falou na segunda e terça-feira o que está lá dentro da arca que vai precisar de ser restaurado, né? As 3 coisas que estão dentro da arca. Nós tivemos aqui na quarta-feira a irmã Thalita falando sobre o arrependimento, né? Do verdadeiro arrependimento. Nós vimos que tantos ali que ela citou não estavam verdadeiramente arrependidos. Mas nós também vimos ontem o que está distraindo o povo de Deus. E hoje o Alexandre vem falando aqui sobre o amor falso, né? Deus, então, ele está costurando uma colcha de retalhos e a cada dia uma mensagem vai complementando a outra mensagem. E quando o Alexandre estava falando aqui sobre que Jesus ele atraía as pessoas, hoje, antes de entrar na sala, eu estava fazendo aqui o meu ano bíblico e eu li aqui, olha como é incrível que Deus mostra para a gente as coisas, né? Lucas 4:42 fala o seguinte: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Olha como que a multidão procurava Jesus. Jesus queria ter o seu momento sozinho, mas o pecador não conseguia ficar longe de Jesus. Ele era atraído por Jesus, né? E eu achei aqui muito interessante quando o Alexandre disse que o problema não é a pessoa pecar, mas são as pessoas que defendem o pecado. E isso tem sido uma crescente, né?
no meio adventista. As pessoas querem ir para o céu, mas não querem abandonar o pecado, né? E o livro Educação, na página 78, fala que Deus, ele, nos últimos dias, ele vai chamar homens e mulheres que vão chamar o pecado pelo nome exato, né? Então, Deus não vai compactuar aí com o pecado, né? O Alexandre disse, né, que nós temos que parar de pecar. E foi isso que nós ouvimos a semana inteira aqui na sala, que nós temos que parar de pecar. E uma das grandes estratégias de Satanás para os últimos dias é exatamente o pecado sexual. Essa foi a estratégia lá em Baal-Peor, né? O povo estava na porta da terra prometida. O povo já estava ali prestes a entrar. E aí, Balaão foi chamado a amaldiçoar aquele povo. Mas Balaão não pôde amaldiçoar. Mas ele deu uma sugestão ali para o rei. Ele falou assim, olha, não amaldiçoa, não. Faz o seguinte, leva o povo para participar de festas. Introduza o povo nas festas, porque quando você introduzir, aí sim, o povo vai começar a aceitar outras coisas. E ali o relato bíblico diz que a sexualidade ela infiltrou tanto no meio do povo, que os príncipes levavam prostitutas para dentro das suas tendas. E Moisés, Josué, eles não perceberam o que estava acontecendo. E a depravação sexual infiltrou-se no meio do povo. Ellen White fala que quando você leva sexo para o meio do povo, você leva facilmente o povo à adoração. Qual é o plano de Satanás? Também nos nossos dias de hoje, leve sexo para o povo, porque aí eles vão aceitar facilmente adorar a quem? Adorar a besta. Que Deus nos ajude, que Deus seja com cada um de nós, que nós possamos entender todas as mensagens que foram pregadas aqui essa semana, todas as mensagens que têm sido faladas na sala, que nós possamos compreender que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de juízo. Que nós possamos estarmos do Deus de amor, do Deus que salva, mas que nós possamos lembrarmos que teremos que deixar todos os pecados para trás. Nós vamos, então, agora dar início às nossas considerações, né? Tem alguém aqui que gostaria? Irmã Marleide, né? Seja bem-vinda. Bom dia para todos. Obrigada mais uma vez obrigada a Deus, não é? Foi realmente uma mensagem muito forte, necessária, urgente, e quero desde já dar, não é os parabéns, mas não é fácil pregar uma mensagem dessa hoje em dia. As pessoas não querem ouvir isso, mesmo dentro da igreja, infelizmente. E é interessante o contraste gritante entre o amor de Deus e o amor dos homens, né? Porque a testemunha fiel diz, eu repreendo e corrijo porque eu amo, né? Eu repreendo e corrijo porque amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E nós ouvimos muitas vezes que não pode falar assim porque vai magoar, não pode falar porque a pessoa pode não, cada um está no seu tempo e nós não podemos falar, e porque amamos. Então, o meu amor, o amor daquele que não corrige e repreende, parece que é maior do que o amor de Deus, não é? Parece que nós achamos que a maneira de amar de Deus está errada, então nós sabemos amar, nós amamos, né? Porque nós, ao invés de falar a verdade, nós mentimos, omitimos, como o irmão diz, mentimos, omitimos, não falamos, não corrigimos. Por quê? Infelizmente, porque não amamos, porque quando nós amamos, nós corrigimos. E é óbvio que essa mensagem não vai nos deixar
não vai fazer com que as pessoas gostem mais de nós, não vai fazer com que as pessoas nos amem mais, mas Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá, não é? Então, é incrível, é incrível. Eu sempre comentei recentemente com os irmãos a respeito dessa palavra, usei esse texto de Apocalipse, porque eu acho que é um contraste, realmente. É incrível o amor de Deus e a forma de amar de Deus, e isso é que é amor, né? É corrigir, porque é pensar na vida eterna, é pensar que uma alma que você não corrige, alguém que você não chama atenção, ele pode se perder, porque nem toda gente que está no pecado está consciente, não está porque simplesmente, eu vou pecar porque gosto de pecar. Não, porque se calhar não ouve quem dissesse, não ouve quem instruísse, e nós temos que falar mesmo, temos que falar, porque a nossa... Estamos cá hoje é porque um dia alguém nos chamou, né? É porque um dia alguém nos falou. Deus usou alguém para nos falar. Então, que temos coragem, como teve o irmão Alexandre. Obrigada, irmão. Que Deus continue abençoando o seu ministério, tá bem? Muito obrigada a todas e boa preparação. Obrigada, irmã Marley, pela sua participação. E já gostaria até de pedir se a senhora pode louvar lá no final, tá? Alguém mais gostaria de participar? Só me diz a hora que eu... Sim, na hora que a gente estiver encerrando, tá, irmã? Ok, tá bem, obrigada, com licença. Alguém mais gostaria de participar? Alexandre, você gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao comentário da irmã Marley? É um comentário muito oportuno, mas acho que já tô... Até então, acho que eu gostaria de comentar, não. Ok. Vamos ver se tem mais alguém. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. Abra seu microfone. Bom dia. Muito obrigada. Eu sempre tenho vontade de comentar, porque, igual você falou, nesta sala, a gente aprende muito. Cada manhã nós somos tocados, sentimos, né, a voz de Deus. Eu sinto a voz do Espírito Santo falando nos nossos corações. E essa mensagem, né, que o irmão pregou, é uma mensagem poderosa, uma mensagem, né, que traz divisão, uma mensagem que traz, muitas vezes, contradição, né? Eu falo porque eu tenho enfrentado aqui na minha comunidade, na minha igreja, né? E pessoas que, como ele falou, que defendem o pecado. Porque a gente reconhecer que somos pecadores, que falhamos, que estamos sujeitos ao pecado é uma coisa. Mas as pessoas defender o pecado, dizer que nós não temos condições de vencer o pecado, e aí já é falta de fé no poder de Cristo, já é não reconhecer, né, o sacrifício de Jesus, que Jesus ele veio para tirar o pecado. Assim como, igual ele comentou, a gente, eu mesmo, quando vim para a igreja, eu fumava, eu bebia, né? Eu mentia, eu fazia tantos pecados, e ao vir, né, ao aceitar a mensagem, a pregação do evangelho, Deus, né, me libertou desses pecados. Eu passei a não fazer, né, abandonei o vício de fumar, abandonei a bebida alcoólica, eu sabia que aí Deus me deu o poder. Eu imagino, por que né, que Jesus teve poder para me libertar, e tantas outras pessoas para libertar dos vícios de beber, o vício muitas vezes de fumar, e de adulterar, de mentir, de fazer tantas outras coisas que a gente sabia que era pecado, e por que hoje existem pecadinhos que as pessoas estão defendendo que nós não vamos vencer o pecado. Então, assim, eu fico realmente impressionada de ver a contradição que há no nosso meio. E eu achei muito importante o que o irmão falou, e realmente é uma verdade, que nós temos que entender. O joio, né, está dentro da igreja. Então, nós estamos vivendo, a igreja adventista é a igreja de Deus, é a menina dos olhos de Deus, mas no meio dela está, né, tá implantado o joio. E muitas vezes, né, nós devemos amar todas as pessoas, devemos levar a mensagem, nós precisamos pedir muito a Deus poder
para nós levantarmos a bandeira sem medo de perseguição, sem medo de crítica, porque realmente nós já estamos enfrentando, né, muita luta dentro da igreja. Uma vez, determinada pessoa pregou, né, aqui na minha igreja, falou no sábado, né, falando que Deus não baixa o padrão de salvação, que o padrão de salvação de Deus é o mesmo do passado, que é o abandono do pecado, né, a obediência à palavra de Deus. Aí foi no outro sábado, vem outra pessoa, né, um pastor, desfazendo aquela mensagem, mostrando, né, e ele falou em todas as letras que nós só vamos deixar de pecar quando o nosso corpo mortal se transformar na imortalidade. Que enquanto nós estivermos, né, com o nosso corpo mortal, nós vamos pecar. Eu fiquei muito triste, na igreja estava bem cheia, muita gente, e a mensagem de um pastor é muito forte. Eu falei assim, meu Deus, misericórdia. Então, essa mensagem de manhã mostrou que realmente, né, achei muito importante, é uma mensagem forte, uma mensagem, né, onde quer que a gente prega, né, se tiver muitas pessoas levantam a conta que não aceitam, mas é a verdade. É a verdade que tem que ser pregada, tem que ser falada, porque nós estamos vivendo o tempo da sacudidura, no período da sacudidura, né? E se nós não pôr na nossa cabeça, eu sou pecadora, eu sou falha, eu estou sujeito ao pecado, mas eu tenho que colocar na minha mente, Jesus derramou o sangue dele para me dar vitória sobre o pecado, me dar força para mim não pecar. Eu tenho que pôr na minha mente, eu não quero pecar. Mas se por acaso eu pecar, eu reconhecer que eu tenho um advogado. Mas a nossa luta é vencer o pecado. A nossa luta, a nossa meta, a meta do cristão deve ser essa, confiar no poder, no sangue de Jesus, para nos libertar, para nos dar poder, para nós vencermos a nossa natureza pecaminosa, crer que Jesus, né, veio, manifestou, e que o Espírito Santo está aqui, para transformar o nosso caráter, para mudar a nossa natureza. E eu sei que muitos de nós que estamos aqui nessa sala, nós já temos experimentado esse poder. Eu tenho experimentado esse poder de Deus na minha vida. Muitas coisas que eu não conseguia vencer antes, Deus, né, através da minha busca, do meu empenho, da minha oração, do jejum, eu estou conseguindo vencer pelo poder e pela graça de Deus. Essa é a minha consideração. E eu agradeço a Deus, né, porque Deus, como a Heloísa falou, como Deus tem se manifestado na pessoa do Espírito Santo, nas mensagens que tem sido trazidas até essa sala. Eu louvo e agradeço muito a Deus, né, por essas mensagens, por saber que nós temos, né, essa igreja virtual, que cada manhã tem nos fortalecido para nós passarmos o dia na presença de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus e peço muito a Deus que abençoe a vida do Alexandre, né, que Deus possa abençoar poderosamente a vida dele, dando ele cada dia mais poder para que ele possa continuar pregando mensagens assim, mensagens que vem trazendo divisão sem medo de represália, mas, igual ele falou, baseado na palavra. Ele falou, igual ele falou, ele não falou dele mesmo, ele mostrou o que está na palavra de Deus. E nós precisamos de ter esse poder, de não ter medo de mostrar o assim diz o Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Amém. Antes da irmã Ana Maria falar, eu queria complementar a irmã Terezinha aqui, comentar uma coisa. Essas pessoas que estão no nosso meio, infiltradas, acredite, meus irmãos, elas são a minoria. Mas o problema delas é que a minoria é barulhenta. Aí parece que tem muita gente, mas não, é minoria. E o problema maior é porque há uma falta de posicionamento nosso, de todos aqueles que são contrários a essas mensagens, entende? E complementando aqui também, antes da irmã falar, a irmã Ana, a Edna falou uma coisa interessante, né? Hoje a verdade está sendo julgada como mentira, só que há na Bíblia aqui, como vocês bem sabem, uma maldição, um juízo, uma mensagem de juízo para aqueles que fazem isso, que é Isaías 5, verso 20, fala assim, ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, essas pessoas
elas estão mais ou menos lascadas nas mãos de um Deus justo que vai trazer justiça. Vai lá, irmã. Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre todos nós. Eu não consegui pegar o início da mensagem, porque na internet não estava legal. Mas eu tenho certeza que quando as meninas mandarem a gravação, eu vou minuciosamente assistir com detalhes. Mas o que você, assim que eu entrei, consegui entrar, eu li as mensagens de Apocalipse, de João, essas mensagens que você mandou, que eu anotei aqui, Hebreus, Salmo, Apocalipse e Lucas, que Heloísa leu agora. Realmente, a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 11 de capítulo 22 de Apocalipse, justamente isso: o limpo tem que se limpar, o sujo continua se sujando. E a gente vê realmente isso dentro da nossa casa de oração. Muitos se levantam para pregar a verdade e a maioria ela tenta abafar essa verdade e começa fazendo aquelas rodinhas dizendo que a gente está louca, que não é bem assim, que não é tempo de pregar essas verdades, quando a palavra de Deus diz que é o momento da gente se revestir do Espírito Santo para poder pregar essas verdades. E nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração dessa maneira. Outra coisa também, a palavra de Deus diz que falsos profetas surgirão. Aí eu pergunto para a igreja sempre, a gente vai para outro lugar ouvir a palavra? A gente traz outras pessoas de outras igrejas pentecostais para dentro do nosso meio? Não. Então não fique aí se enganando, achando que isso não está acontecendo, porque está acontecendo no nosso meio. Pessoas conhecedoras da palavra, fundamental, é esses que vai levar muita gente a cometer a arbitrariedade de pecar contra a Deus e o Espírito Santo. Porque, infelizmente, o nosso povo está acostumado. Não estou aqui falando contra os pastores, porque eu sei que tem muitos pastores que realmente estão andando pelo Espírito. Mas tem muitos que, infelizmente, as pessoas só acreditam, só dá o passo de fé se o pastor falar. Quando, na realidade, nós sabemos que a mensagem ser terminada pelos leigos é bíblico e é espiritual, dentro do Espírito de Profecia. Vai ser terminado pelos leigos, porque os leigos eles não se vendem. Os leigos eles não vão se corromper por causa de ameaça. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos dos nossos amados pastores, eles têm limites para falar o que realmente os nossos dirigentes querem. Então, o que acontece? Nós precisamos levantar a bandeira da verdade, sim. Como a irmã orou, pedimos a Deus para nos preparar. Nós estamos numa escola de preparação. Todos os dias, o Senhor fala de uma maneira diferenciada para uma igreja também diferenciada. Por quê? Porque nem todo mundo que ouve tem a sensibilidade de querer levar a palavra por medo. Ainda está com o espírito de medo, quando, na realidade, a palavra de Deus diz que nós não podemos permitir esse espírito de medo invadir o nosso coração, porque ele disse que nos deu poder para vencer. Então, irmão, tudo que o irmão falou dentro da palavra de Deus, eu louvo porque não é palavra de homem, é a boca de Deus falando para a sua igreja que está se preparando para receber a chuva cirúrgica. E isso, para mim, é o que importa. Assim diz o Senhor. E Heloísa completou aqui a mensagem do que ela estava lendo, interessante. E nós precisamos pegar essas mensagens. Quem prega, preparar, pedir ao Espírito Santo que prepare o dia para levar. A mensagem que a nossa irmãzinha ontem pregou, eu peguei todos os links que ela mandou, eu gravei no meu celular. Para quê? Já estou com a pregação toda pronta. Em nome de Jesus, quando eu achar oportunidade na igreja, eu vou levar essa mensagem para a minha igreja.
Essa de hoje, em nome de Jesus, eu vou querer a gravação dela, para pegar todos os versículos bíblicos, e Deus há de me dar coragem para eu levar essas mensagens. Por quê? Ainda na minha igreja tem pessoas que aceitam essa verdade. Quem não aceitar, problema deles, é lá com ele e Deus. Mas a gente, lá no nosso meio, assim como na sua igreja, Alexandre, na igreja da irmã Terezinha e outra, ainda tem remanescente sedento, que precisa saber dessas verdades. A gente vê que no tempo de Jesus, quando ele foi levado à cruz, nós sabemos, de acordo com a palavra e o espírito de profecia, que o inimigo estava ali no meio do povo de Deus, incendiando a mente do povo de Deus, para dizer: crucifica, crucifica. Foi o líder religioso que começou a gritar: crucifica. Mas a palavra de Deus também diz que a maioria, o povo de Deus, foi sufocado pela grande maioria que gritava: crucifica, crucifica. Então, hoje é tempo da palavra viva, viva, ser mais alto do que a morte. Hoje nós precisamos levar vida para a igreja. Quem for de Jesus, irmãos, vão aceitar a verdade e vão começar a se policiar e buscar esses fundamentos. Quem não for, Deus diz assim, que ouça ou que deixe de ouvir, falai, porque se vocês calar, as pedras vão clamar. Elas já estão clamando, pregando mentira, ilusão, fábula. Mas a verdade tem que perdurar até Jesus voltar. E a santificação não é quando Jesus dá, começa agora. A minha santificação já começou a partir do momento que o Espírito Santo começou eu olhar os meus pecados, confessar e abandonar. Deus tenha misericórdia de nós quando ouvirmos essas verdades e permitir que a mentira ainda continue perdurando, fazendo a gente ficar na dúvida. Não é tempo de dúvida, é tempo de se firmar na verdade e falar. Achou a oportunidade? Fala. Essa é a minha participação em nome de Jesus. Eu quero complementar o que a irmã disse. Sabe as palavras, minha irmã? Só que eu quero apenas dar uma pequena sugestão para a senhora. É o seguinte. O problema, se existem pastores negligentes quanto à palavra, o problema não é que eles têm medo dos seus superiores, que não podem dizer a verdade. Na verdade, eles podem e devem. Tanto é que existem diversos pastores nossos consagrados, como, por exemplo, o Eleazar Domini, que tem um canal Fala Sério Pastor, temos o Michelson Borges, temos o Leandro Quadros. E eu vou dar um exemplo máximo aqui, olha só. Ted Wilson, que é o diretor da Igreja Adventista Sétimo Dia na ordem mundial. Ele fala assim, olha, palavras dele, ó, adultério, fornicação e LGBTQIA+, estão em oposição direta à lei de Deus e ao plano celestial para a sexualidade humana. Devemos fazer uma escolha consciente, mesmo que impopular, de falar a favor da verdade bíblica e não simplesmente seguir as tendências. Veja, palavras do nosso diretor, do nosso presidente mundial. Então, o problema, se existem pastores, não é porque eles têm medo de perder o emprego. Eles não vão perder o emprego de ser pastor por estar falando a verdade. O que eles têm medo, se existem pastores assim, realmente têm medo de falar a verdade, é porque eles vão ter o quê? Oposição, é porque eles vão ter retaliação. Não porque eles não vão ser apoiados pela nossa instituição. Pelo contrário, a nossa instituição, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem líderes que são usados por Deus, não negligenciam a verdade. Tudo bem que deve ter alguns ou outros, mas olhando para esses exemplos que eu dei, e esse exemplo maior aqui, Ted Wilson, a gente percebe que a Igreja de Deus, ela está nas mãos do Senhor. Deus vai conduzir esse povo até o tempo do fim. E se houver pastores que falam contra a palavra de Deus, negligenciando a verdade, é por conta dele, não porque ele foi movido por outras pessoas acima dele. Tá bom? Bom, gente, nossa mensagem hoje foi muito profunda, né? Nós vimos aqui o Alexandre colocando o perigo da pregação que está surgindo no meio do nosso povo, que o amor aceita tudo, né?
E, por outro lado, né, nós vimos a irmã Terezinha colocando aqui no seu comentário de que o povo não vai conseguir vencer o pecado, né? O pecador não vai conseguir vencer o pecado. Mas nós vimos também essa semana o Bodaí falando, né, que Deus não vai levar rebeldes para o céu. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos juntarmos todas as mensagens que estamos ouvindo. Nós estamos aqui na escola de Jesus Cristo e a cada manhã Cristo tem nos trago para essa igreja virtual, porque Ele quer nos ensinar, acima de tudo, Ele está dizendo ao nosso coração nessa manhã, pare de pecar, pare de pecar. É essa mensagem que Cristo está dizendo, porque o povo que vai ter o selamento, né, que vai ser selado, esse povo é o povo que vai conseguir vencer o pecado. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, então, agora, nesse momento, né, encerrar a nossa sala, mas antes disso, nós vamos ter uma oração. Eu vou pedir aqui a irmã Terezinha, né, que é a nossa oradora oficial. Irmã Terezinha, a senhora pode orar? Posso sim. Irmã Terezinha, então, vai orar, e logo em seguida, a nossa irmã Marley, ela vai cantar, né, para a gente poder, então, encerramos a sala. Amém. Vamos orar, então. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós louvamos, glorificamos e exaltamos o teu santo e eterno nome, porque o Senhor é bom e o Senhor tem falado a nossos corações. Muito obrigada pelo teu chamado, obrigada pela tua voz, obrigada, Senhor, pelos teus conselhos, tuas advertências, por tuas orientações que o Senhor tem dado a nós através dessa sala. Pai eterno, quero apresentar diante do Senhor cada lar representado, cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão nessa sala, nesta manhã. Ó Deus, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos batiza, nos reveste o teu poder e dás o poder, Pai, de vencer as nossas fraquezas, de vencer as nossas falhas e de aperfeiçoar o nosso caráter, de nos lavar no sangue de Jesus. Dai-nos hoje, ó Deus, um dia de preparação, nos ajuda a todos nós, bem antes do pôr do sol, estarmos preparados com tudo pronto para louvarmos e glorificarmos, receber o teu santo sábado com alegria em nosso coração. Abençoa cada um de nós. Quero colocar nas tuas mãos mais uma vez, quero clamar ao Senhor pelo teu servo, Pai, que hoje foi um instrumento nas tuas mãos nesta sala. Abençoa a vida dele, abençoa o ministério dele, Pai, dele poder cada dia, que ele possa ousadamente pregar, levar a tua mensagem aonde o Senhor quer que ele vá. Toma em tuas mãos, abençoa cada um de nós, dás um dia na tua presença. Nós te pedimos, Pai eterno, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Só antes de louvar, quero dizer para os irmãos que amanhã não posso estar, porque é o horário da igreja aqui em Portugal, não é? E, infelizmente, vou, mas vejo depois a gravação, e boa preparação para todos. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansiosa espero a sua voz.
volta, o grande dia em que tu virás, e então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Amém, que Deus seja louvado. Bom, gente, agora nós vamos nos despedir, mas amanhã estaremos de volta às 5 horas aqui no Brasil, às 9 horas de Portugal e às 9 horas da Inglaterra. Que Deus seja contigo nesse dia da preparação e que você tenha, então, um feliz sábado na presença do Senhor. E amanhã estaremos de volta. Até amanhã.